Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Hoje nós vamos para mais um vídeo da Bíblia, né? No último nós paramos nos 5 primeiros reis, no final, né? Hoje nós vamos começar aqui em 6 de reis. E aqui o início fala assim no textuário: Salomão edifica o templo. Gente, eu vou ler na minha outra, não vou ler nessa pequenininha, vou ler nessa. Não tem lá muita diferença, né? Algumas palavras, porque aquela pequenininha se repete muitas vezes. E essa não, ela já vai direto. Embora essa daqui não tenha os textuários aqui, de cada capítulo, mas ela é mais fácil para se ler, na verdade. Então, sem muita conversa, quem não é inscrito, se inscreve. Gente, deixa o like, que é muito importante. E nós vamos começar aqui no 6 de reis. E se inicia assim. Vou ter que ler com óculos hoje. E sucedeu no 480º ano depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, o qual é o segundo mês que ele começou a construir a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, o seu comprimento era de 60 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e a sua altura de 30 côvados. E o pórtico diante do templo da casa, 20 côvados, era o seu comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados era a sua largura diante da casa. E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas, e construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras em redor. A câmara mais baixa tinha 5 côvados de largura, e a intermediária tinha 6 côvados de largura, e a terceira tinha 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, ele fez bases estreitadas, de modo que as vigas não seriam apertadas contra as paredes da casa. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa, enquanto ela esteve em construção. A porta para a câmara intermediária ficava do lado direito da casa, e por escadas em caracol se subia para a câmara intermediária, e da intermediária para a terceira. Assim ele construiu a casa e a terminou. E cobriu a casa com vigas e tábuas de cedro, e depois ele construiu câmaras contra toda a casa, com 5 côvados de altura, e elas se apoiavam na casa com madeira de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: acerca desta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, para neles andares, então cumprirei a minha palavra contigo, a qual falei a Davi, o teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo Israel. Assim, Salomão construiu a casa e a terminou. Ele construiu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira, e cobriu o chão da casa com pranchas de cipreste. E ele construiu 20 côvados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes, com tábuas de cedro. Construiu-as por dentro para o oráculo, para o santíssimo lugar. E a casa, isto é, o templo diante dela, tinha 40 côvados de comprimento, e o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra era vista. E o oráculo ele preparou no interior da casa, para ali colocar a arca do Senhor. E o oráculo, na sua parte frontal, tinha 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 20 côvados na sua altura. E ele o revestiu com ouro puro, e assim cobriu o altar que era de cedro. Assim Salomão revestiu o interior da casa com ouro puro, e fez uma repartição por correntes de ouro, diante do oráculo, e o revestiu com ouro. E revestiu inteiramente de ouro a casa toda, até que terminou toda a casa. Também todo o altar que estava junto ao oráculo, ele revestiu de ouro.
E dentro do oráculo ele fez 2 querubins de oliveiras, cada um com 10 côvados de altura. E 5 côvados era uma das asas do querubim, e 5 côvados a outra asa do querubim, de uma parte extrema de uma asa até a parte extrema da outra asa eram 10 côvados. E o outro querubim tinha 10 côvados. Ambos os querubim eram de uma medida e tamanho. E a altura de um querubim era 10 côvados, e assim também era o outro querubim. E ele pôs os querubins dentro da casa, mais interna, e estenderam as asas dos querubins, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as suas asas tocavam-se entre si no meio da casa. E ele revestiu os querubins com ouro, e entalhou todas as paredes da casa em redor com figuras de querubins, e palmeiras, e flores abertas por dentro e por fora. E o chão da casa ele revestiu com ouro por dentro e por fora. E para a entrada do oráculo ele fez portas de oliveiras. E a verga e as ombreiras eram 1/5 parte da parede. As 2 portas também eram de oliveira, e ele entalhou sobre elas entalhes de querubim e palmeiras e de flores abertas, e os revestiu com ouro e espalhou ouro sobre os querubins e sobre as palmeiras. Assim ele fez também ombreiras para a porta do templo, de oliveira, da 4ª parte da parede, e as 2 portas eram de cipreste. As 2 folhas de uma porta eram dobradiças, e as 2 folhas da outra porta eram dobráveis. E ele entalhou sobre elas querubins e palmeiras e flores abertas, e as cobriu com ouro ajustado sobre a obra entalhada. E ele construiu o pátio interno com 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor, lançada no mês de Zif. E no 11º ano, no mês de Bu, o qual é o 8º mês, foi terminada a casa em todas as suas partes e de acordo com toda a sua forma. Assim, esteve ele 7 anos na sua construção. 7º. Porém, Salomão estava construindo a sua própria casa. Havia 13 anos, e ele terminou toda a sua casa. Ele construiu também a casa da floresta, do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados, sobre 4 fileiras de pilares de cedro, com vigas de cedro sobre os pilares. Gente, a luz está acendendo e apagando aqui na sala. E ela foi coberta com cedro acima das vigas, que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. E havia janelas em 3 fileiras, e luz estava contra a luz em 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados, como as janelas, e luz estava contra a luz em 3 fileiras. Ele fez um pórtico de pilares. O seu comprimento era de 50 côvados, e a sua largura de 30 côvados. E o pórtico estava diante deles, e outros pilares, e a viga grossa estava diante deles. Então ele fez um pórtico para o trono, onde poderia julgar o pórtico de juízo, e cobriu com cedro de um lado do chão até o outro. E a sua casa, onde ele habitava, tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha de Faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a esse pórtico. Todos esses eram de pedra, caras, segundo as medidas de pedras talhadas, serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a cumeira, e assim na parte externa, em direção ao grande pátio. E a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E na parte superior estavam pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas e cedros. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas, e uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor como no pórtico da casa. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e o seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria e entendido e astuto para executar todos os trabalhos em bronze. E ele veio até ao rei Salomão, e executou todo o seu trabalho, porquanto ele fundiu 2 pilares de bronze, de 18 côvados de altura por peça, e uma linha de 12 côvados envolvia a ambos. E ele fez 2 capitéis de bronze derretido,
para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 côvados, e a altura do outro capitel era de 5 côvados. E redes de trabalho traçado, e redes em forma de correntes, para os capitéis que estavam no alto dos pilares. 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Ele fez os pilares e 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto, com romãs, e assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios, trabalhados no pórtico, 4 côvados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, em cima do bojo, que estava junto à rede, e as romãs eram 200 em fileiras em redor sobre o outro capitel. Ele levantou os pilares no pórtico do templo. Ele levantou o pilar da direita e chamou de Jaquim. Ele levantou o pilar esquerdo e o chamou de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada as obras dos pilares. Ele fez um mar derretido. Fez côvados de uma borda até a outra. Ele era todo redondo. E a sua altura era de 5 côvados e uma linha de 30 côvados. O envolvia em redor. E debaixo da sua borda, em redor, havia botões que a envolviam, 10 por côvados, envolvendo o mar ao seu redor. Os botões foram fundidos em 2 fileiras, quando ele foi fundido. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, e 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto, sobre ele, e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. E ele tinha 1 palmo de espessura, e a sua borda foi confeccionada como a borda de uma taça, com flores de lírios. Ela continha 2.000 batos. Ele fez as bases de bronze, 4 côvados era o comprimento de uma base, e 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E a obra das bases eram dessa forma. Elas tinham bordas, e as bordas ficavam entre os ressaltos. E nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins. E sobre os ressaltos havia uma base acima e debaixo dos leões. E dos bois haviam certos acréscimos feitos de material fino. E cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze. E os seus 4 cantos tinham suportes por baixo. Debaixo da pia estavam suportes fundidos ao lado de cada acréscimo. E a sua boca dentro do capitel, e acima eram de 1 côvado. No entanto, a sua boca era redonda, segundo o feitio da base, 1 côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, como as suas bordas quadradas, não redondas. E debaixo das bordas havia 4 rodas, e eixo das rodas eram unidas à base, e a altura de uma roda era de 1 côvado e meio. E o feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem. Os seus eixos e as suas cambas e os seus cubos e os seus raios eram todos derretidos. E havia 4 suportes nos 4 cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. E no alto da base havia um aro de meio côvado de altura, e no alto da base os seus ressaltos, e as suas bordas eram do mesmo. Porque as chapas dos seus ressaltos e nas suas bordas ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, e acréscimo ao seu redor. Segundo essa forma, ele fez as 10 bases. Todas tinham uma fundição, uma medida e um mesmo tamanho. Fez ele, então, 10 pias de bronze. Uma pia continha 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases uma pia. E ele pôs 5 bases no lado direito da casa, e 5 no lado esquerdo da casa, e colocou o mar no lado direito da casa, em direção ao oriente, de fronte ao sul. E Irão fez as pias e as pás e as bacias. Assim Irão terminou de fazer toda a obra que ele fez ao rei Salomão para a casa do Senhor. Os 2 pilares e os 2 globos dos capitéis que estavam no alto dos 2 pilares e as 2 redes para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares. E 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para uma rede para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam sobre os pilares. E as 10 bases e as 10 pias sobre as bases. E um mar e 12 bois debaixo do mar. E as janelas e as pás e as bacias e todos aqueles vasos, os quais Irão fez para o rei Salomão,
para a casa do Senhor eram de bronze lustroso. Na planície do Jordão, o rei os fundiu no solo argiloso, entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar todos os vasos, porque eles eram muitíssimos, tampouco o peso do bronze foi conhecido. E Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, e os candelabros de ouro puro, 5 no lado direito e 5 no esquerdo, diante do oráculo, com as flores e as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, e as tigelas e as espevitadeiras e as bacias e as colheres e os incensários de ouro puro e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim foi terminada toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro da casa, para dentro, as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado, a prata e o ouro, e os vasos ele colocou dentro, entre os tesouros da casa do Senhor. 8. Então Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes, os pais, os filhos de Israel, diante do rei Salomão, em Jerusalém, para que pudessem fazer subir a arca do pacto da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão, na festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes ergueram a arca, e trouxeram a arca do Senhor, e os tabernáculos da congregação, e todos os vasos santos que estavam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima, os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estavam reunidos com ele, estiveram diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, dentro do oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins. Porquanto os querubins estendiam as suas 2 asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam a arca e as suas hastes pelo alto, e eles removeram as hastes de forma que as extremidades das hastes eram vistas fora no lugar santo, na frente do oráculo, e não eram vistas na parte de fora, e ali estão até este dia. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas da pedra, os quais Moisés ali colocou em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. E sucedeu quando os sacerdotes haviam saído do lugar santo, que a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na profunda escuridão. Seguramente edifiquei para ti uma casa, para nela habitares, um lugar firme para habitares eternamente. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel se pôs de pé. E disse: bendito seja o Senhor de Israel, o qual falou com a sua boca a Davi, o meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que retirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de que o meu nome pudesse nela estar, como escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. Estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, e o meu pai: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao teres isto no teu coração. Todavia não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. E o Senhor cumpriu a sua palavra, que falou, e me levantei no lugar de Davi, o meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E pus ali um lugar para a arca, no qual está o pacto do Senhor, o qual ele fez com os nossos pais, quando os retirou da terra do Egito. E Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a sua mão em direção ao céu. E ele disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu acima, nem na terra abaixo, que guarda o pacto e a misericórdia, para com os seus servos, que andam diante de ti com todo o seu coração. Que tem guardado com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste. Tu falaste também com a tua boca,
e com a tua mão o cumpriste, como é nesse dia. Porquanto, agora, Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste, dizendo, não te faltará um homem no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, que andem diante de mim, como tu tens caminhado diante de mim. E agora, ó Deus de Israel, rogo-te que cumpra-se a tua palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra. Na terra? Eis que o céu dos céus não consegue te conter, tanto menos nessa casa que eu tenho edificado. Contudo, tem tu respeito pela oração do teu servo e pela tua súplica, ó Senhor, meu Deus, para atentarem ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti hoje, para que os teus olhos, noite e dia, possam estar abertos em direção a essa casa, em direção ao lugar do qual tens dito. O meu nome estará ali, para que possas ouvir a oração que o teu servo fará em direção a este lugar. E ouve a súplica do teu servo e do teu povo, Israel, quando eles orarem em direção a este lugar. E ouve tu no céu o teu lugar de habitação. E quando ouvistes, perdoa. Se qualquer homem transgredir contra o seu próximo e lançado em juramento sobre ele para fazer com que ele blasfeme, e o juramento chegar diante do seu altar nesta casa, ouve no céu, move-te e julga os teus servos, condenando ao ímpio para fazeres recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for abatido diante do inimigo por terem pecado contra ti e retornar a ti e confessar o teu nome e orar e fizer súplicas a ti nessa casa, então ouve tu no céu e perdoa o pecado do teu povo Israel e traz-lhe de volta para a terra que tu deste aos seus pais. Quando o céu estiver recolhido e não houver chuva por terem pecado contra ti, se orarem em direção a este lugar e confessares o teu nome e se converterem do teu pecado quando tu o afligires, então ouve tu no céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho no qual eles devem caminhar, e dês chuva sobre a tua terra, a qual deste ao teu povo como herança. Se houver na terra fome e se houver crestamento, mofo, logusta ou se houver largata, se o seu inimigo os cercar na terra das suas cidades, qualquer praga, qualquer enfermidade que houver, qualquer forma de oração e súplica que for feita por qualquer homem ou por todo o teu povo Israel, cada homem que conhecer a praga do seu próprio coração e estender as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu no céu o teu lugar de habitação e perdoa e faz e concede a cada homem cujo coração conheces, conforme, deixa eu ver quantos minutos? 27. Conforme os seus caminhos, pois somente tu, conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que eles possam te temer todos os dias em que viveres na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, acerca de um estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando sair de uma região distante por causa do teu nome, porque eles ouvirão o teu grande nome e da tua mão forte e do teu braço estendido, quando ele vier a orar na direção dessa casa. Ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e faz segundo tudo o que o estrangeiro declamar, para que todos os povos da terra possam reconhecer o teu nome, temer-te como faz o teu povo Israel, e que eles possam saber que esta casa a qual edifiquei é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à batalha contra o seu inimigo, para onde quer que os enviares, e orarem ao Senhor em direção à cidade que tu escolheste e em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e sustenta a sua causa. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu estiveres irado com eles, e os entregares ao inimigo, de modo que esses o levem cativos para a terra do inimigo, longe ou perto. Se na terra para onde foram levados cativos eles tornarem em si, e se arrependerem e fizerem súplica a ti na terra daqueles que os levaram cativos, dizendo, temos pecado e temos agido perversamente, temos cometido iniquidade, e assim retornarem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos seus inimigos, o qual os levou cativos, e orando a ti em direção à sua terra,
a qual deste a seus pais, as cidades que tu escolhestes e a casa que edifiquei para o seu nome. Então, ouve tu a sua oração, a sua súplica no céu, o teu lugar de habitação, e sustenta a sua causa. E perdoa o teu povo que pecou contra ti, e todas as transgressões com as quais eles transgrediram contra ti. E dai-lhe compaixão diante daqueles que os levaram cativos, para que possam ter compaixão deles. Porque eles não são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito do meio da fornalha de ferros, para que os teus olhos possam estar abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo, Israel, para atentares a eles, em tudo o que a ti clamarem. Porque tu os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste pela mão de Moisés, o teu servo, quando retiraste os nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. E foi assim que, quando Salomão terminou de orar toda essa oração e súplica ao Senhor, ele se levantou da frente do altar do Senhor, onde estava ajoelhado, com as suas mãos estendidas aos céus. E ele se pôs de pé e abençoou toda a congregação de Israel, em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que tens dado descanso para o seu povo Israel, segundo tudo o que prometeu. Não tem falhado nenhuma palavra de toda a sua boa promessa, o qual ele prometeu pela mão de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como esteve com nossos pais, que ele não nos deixe nem nos abandone, para que possa inclinar os nossos corações a ele, para andarmos em todos os seus caminhos e para guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, os quais ele ordenou aos nossos pais. Eis que essas minhas palavras, com as quais fiz súplica diante do Senhor, estejam próximas do Senhor nosso Deus, dia e noite, que ele sustente a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, em todos os tempos, de acordo com que precisarem. Que todo o povo da terra possa saber que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que o vosso coração, portanto, seja perfeito diante do Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e para guardar os seus mandamentos, como nesse dia. E o rei, e com ele todo Israel, ofereceu sacrifício diante do Senhor. E Salomão ofereceu um sacrifício de ofertas de paz, o qual ele ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel dedicaram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do pátio que havia diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu ofertas queimadas e ofertas de alimentos, e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era demasiadamente pequeno para receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz. E naquele tempo Salomão fez uma festa e com ele todo Israel uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, a saber 14 dias. No 8º dia ele despediu o povo, e eles bendizeram o rei, e foram até as suas tendas, alegres e contentes de coração, por toda a bondade que o Senhor havia feito a Davi, o seu servo, e a Israel, a seu povo. 9. Vamos ver se é muito grande o 9. Não. E sucedeu quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e todo o desejo de Salomão, os quais ele se agradou em fazer. O Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido a ele em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Eu consagrei essa casa que tu edificaste para ali colocar o meu nome, para sempre. E os meus olhos e o meu coração estavam ali, perpetuamente. E se tu andares diante de mim, como Davi, o teu pai, andou, em integridade de coração e em retidão, para fazer segundo tudo o que te tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel, para sempre, como prometi a Davi, o teu pai, dizendo: Não te faltará um homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistirdes em se desviar de mim, seguir a vós e vossos filhos, e não guardaste os meus mandamentos e os meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eu cortarei Israel da terra que eu lhe dei. E essa casa que santifiquei para o meu nome, lançarei da minha vista, e Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todos os povos.
E nessa casa que é elevada, cada um que passar por ela ficará atônito, e assobiará, e dirão: por que o Senhor fez assim a sua terra e a essa casa? E eles responderão: porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que retirou os pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre ele todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, quando Salomão havia edificado as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, Irão, o rei de Tiro, havia fornecido a Salomão as árvores de cedro e de cibreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Que então o rei Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia concedido, e elas não lhe agradaram. E ele disse: que cidades são estas que tu me tens concedido, meu irmão Salomão? Meu irmão. E eles as chamou da terra de Cabu até este dia. E Irão enviou aos reis 120 talentos de ouro. E esta é a razão do tributo que o rei Salomão levantou para edificar a casa do Senhor, e a sua própria casa, e Milo, e as muralhas de Jerusalém, e Azor, e Menchido, e Gesser, porque Faraó, o rei do Egito, havia subido e tomado Gesser, e a queimado com fogo, e matou os cananeus que habitavam na cidade, e a deu como presente a sua filha, esposa de Salomão. E Salomão edificou Gesser e Bet-Oron debaixo, e Baalat e Tatimor no deserto na terra, e todas as cidades de armazenamento que Salomão tinha, e cidades para suas carruagens, e cidade para os seus cavaleiros, e aquilo que Salomão desejou edificar em Jerusalém, e no Líbano, em toda a terra do seu domínio. E todas as pessoas que foram deixadas dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram dos filhos de Israel. Os seus filhos que foram deixados depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel também não foram capazes de destruir por completo. Sobre aqueles, Salomão lançou um tributo de trabalho, serviu até esse dia. Todavia, os filhos de Israel, Salomão não fez servos, no entanto, eles eram homens de guerra, e os seus servos, e os seus príncipes, e os seus capitães e soberanos das suas carruagens e dos seus cavaleiros. Esses eram os chefes dos oficiais que estavam acima do trabalho de Salomão, 550, os quais dominavam sobre o povo que executava a obra. Contudo, a filha de Faraó subiu da cidade de Davi até a sua casa, que Salomão havia edificado para ela. Então edificou a Milo. E 3 vezes por ano, Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar que ele edificou para o Senhor. E ele queimou incenso sobre o altar, que estava diante do Senhor. Assim ele concluiu a casa. E o rei Salomão fez uma armada de navios em Ezion-Geber, o qual estava ao lado de Elat, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Irão enviou na armada os seus servos marinheiros, que tinham conhecimento do mar, com os servos de Salomão. E eles chegaram em Ofir, e retiraram de lá ouro 420 talentos, e o trouxeram para o rei Salomão. Gente, eu vou parar aqui no final do 9, que já tem 40 minutos de leitura, para o vídeo não ficar muito grande. Vou até marcar aqui de caneta para a próxima leitura. Então, gente, esse foi a leitura da Bíblia, esses 4 capítulos. A gente vê aqui que Salomão, como ele edificou a casa ao Senhor, né? E depois a oração que ele fez a Deus, e o que Deus falou para ele, se ele andar nos mandamentos, guardar seus estatutos, não desviares para adorar outros deuses, que Deus ia guardar eles até o fim. Caso contrário, ia se tornar um escárnio, onde as pessoas passassem e assobiar e perguntar por que Deus tinha feito aquilo. Mas foi por causa da desobediência, né? Quando a gente é desobediente, então a gente passa por aperto. Então, esse foi a leitura da palavra de Deus hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim o bom Deus permitir. Beijinho, beijinho a todos vocês. E até o próximo vídeo.